Olá, bem-vindo ao Papo Livre no ar pela TV Indaiá, canal 26 UHF. Obrigado pelo carinho da sua audiência, como sempre. Você também que nos acompanha pela nossa rede mundial de computadores no www.tvindaiá.com.br, a nossa programação sempre ali do ladinho em tempo real. E a partir desse momento estamos ao vivo pelo Facebook. Aqui comigo o Alexandre Venceslau, ele que é gerente da cultura inglesa em Indaiatuba. É uma escola que tem um diferencial no ensino do inglês e nós vamos saber por quê. Alexandre, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Conta pra gente, começa contando pra gente essa história de que a cultura inglesa não é uma franquia. Todo mundo acha que é uma franquia, né? Esse já é o primeiro equívoco que eu, de cara, matei aqui. É porque, realmente, no mercado, a maioria das escolas de inglês que estão, ou escolas de línguas que estão no mercado, são franquias, né? Então, a primeira coisa que o público pensa é que realmente a cultura inglesa também é uma franquia. Na verdade, não. A gente é a maior rede de escolas de idiomas não franqueadas do país. Então, a gente está aqui em São Paulo e Santa Catarina. E todas as nossas unidades, a gente tem hoje 43 unidades espalhadas na Grande São Paulo, capital, e algumas filiais em Santa Catarina. E todas elas são filiais, né? O importante de termos esse formato é que a gente consegue manter uma consistência. Então, tudo que acontece na cultura inglesa vai acontecer em todas as filiais. Então, a gente consegue manter uma consistência em todos os serviços que a gente presta. Vocês têm em outros estados ou não só? A cultura inglesa está praticamente no Brasil todo. Tá. Só que dependendo do estado que a gente tiver, é uma empresa diferente. Então, essa cultura inglesa, ela é cultura inglesa São Paulo e a gente tem algumas filiais em Santa Catarina também. Quantas você falou que são? 43. 43 filiais. Isso. Qual é o diferencial da cultura inglesa para os outros cursos de inglês? Eu acho que o que a gente conversou agora é o fato da gente ser uma filial, né? A gente não ser franqueado é muito importante, porque a gente consegue manter consistência em todos os serviços. Ensino, né? Exato. Então, por exemplo, se eu tiver um aluno que está estudando comigo aqui em Indaiatuba e amanhã ele for transferido para Santo André, ele vai conseguir sair daqui, entrar na filial de Santo André e dar sequência no curso dele. No mesmo estágio. No mesmo estágio, na mesma aula, e com a mesma qualidade que ele tem aqui em Indaiatuba, ele vai ter em todas as outras filiais. Mas eu acho que o principal pilar da cultura inglesa é a qualidade acadêmica, né? Então, é um investimento que a gente faz muito forte na capacitação dos nossos professores, para que a gente consiga fornecer para o nosso aluno um ensino de qualidade e a melhor experiência com o ensino da língua possível. Qual o período de formação? Como é que funciona o escalonamento do ensino? Você diz os estágios? Isso, a gente os tem, módulos, estágio? A gente tem cursos para desde as crianças de ensino fundamental, né? Então a gente começa a atender crianças de primeiro ano de ensino fundamental. Então a gente tem um curso especificamente para eles, que vai de primeiro a quarto ano, então, que a gente chama de Young Learners. Então ele vai, inclusive esses cursos eles respeitam a idade escolar rigorosamente, porque a gente tem que respeitar o desenvolvimento cognitivo da criança. E após isso, eles ingressam já no curso de Teenagers, quando eles estão a partir do quinto ano escolar. E aí a gente vai atender esse público também. E depois a gente tem cursos para jovens adultos e cursos para adultos também. A cultura inglesa vai levar o aluno desde o mais básico, então aquele aluno que nunca estudou inglês, não tem conhecimento com a língua, até fluência plena na língua. Por exemplo, nós conversávamos agora há pouco aqui que até um tempo atrás o inglês ele era apenas e tão somente aquele plus no currículo, né? O cara fala inglês e tal. Hoje não, hoje é básico, é necessidade básica você ter o inglês, se não fluente, ter uma boa fundamentação no inglês. Como é que é isso? Por exemplo, você também me citou um exemplo agora há pouco da CPFL, que é uma empresa que acabou sendo incorporada por um grande grupo internacional e agora é assim, ou fala inglês ou fala inglês. Ou fala inglês ou Como fala inglês. Como é que é isso? Como é que vocês trabalham essa questão dessa necessidade premente aí da pessoa que precisa falar inglês rapidinho, precisa entrar nesse ritmo? O que a gente percebe, assim, eu já estou na área há muitos anos, sou professora há 26 anos, e o que eu via lá atrás é que você ter o inglês no seu currículo era um diferencial, né? Hoje, principalmente com a globalização, a gente percebe que é um pré-requisito básico, né? Hoje, uma pessoa, se ele quiser ascender na carreira dele, se ele quiser ter uma posição melhor na carreira, ele precisa ter o inglês, né? Então, a gente atende muito fortemente o público adulto que está no mercado de trabalho,
que precisa do inglês para melhorar a sua posição, para conseguir uma oportunidade melhor. E a gente tem um curso especificamente desenhado para esse público, tá? Então, o curso ele se chama EduTrack. Então, ele vai atender o público adulto que está precisando aprender o inglês de maneira rápida e eficiente. Não só para saber falar e se comunicar corretamente com a língua, mas também saber onde aplicar aquilo que ele está aprendendo, tá? Então, o nosso curso ele tem uma abordagem muito comunicativa e ele vai ensinar o aluno a se comunicar de maneira correta e também a gente vai atender a necessidade específica de cada aluno. Então, por que você precisa aprender isso? Onde você vai usar isso? Né? Então, ele vai conseguir se comunicar de maneira eficiente numa entrevista de emprego, em situações de dia a dia, de ter que receber um estrangeiro na empresa. Então, a gente vai trabalhar tudo isso dentro de sala de aula para que o aluno consiga sair da sala de aula e aplicar aquilo que ele está aprendendo na vida dele. Nós conversamos também, semana passada eu me lembro que eu recebi aqui a professora Luciana da FATEC e nós conversamos, até eu brinquei, né? Falei, daqui a pouco o pessoal vai ter que aprender mandarim, né? Porque o inglês hoje é uma condição básica, assim como nos anos 90 foi o espanhol, porque as do Mercosul, aquela coisa alardeada de Mercosul, caramba, teve uma época do francês também, lá atrás, o francês, né? Lá na década de 70, né? Mas até então era uma coisa que não estava muito formalizado, e o inglês se formalizou. E o mandarim, pelo que a gente está vendo que na economia os chineses estão dominando, né, e tem tudo para dominar, você acha que é mais fácil nós aprendermos mandarim ou eles continuarem aprendendo inglês? Eu acho que é mais fácil tanto eles como nós aprendermos o inglês. Né? Eu me lembro que, acho que há uns 10 anos, a gente teve essa coisa muito forte de a gente vai ter que aprender mandarim porque os chineses estão dominando, né? Na década de 90 foram os tigres asiáticos. E acho que foi nessa época que a gente teve isso muito forte do mandarim. Muitas escolas começaram a trabalhar, né, com o ensino de mandarim, mas eu acredito que é uma língua muito mais difícil. Né? É complicado, realmente. Muito complicada. Então, o que eu percebo, e até a gente estava conversando sobre o caso da CPFL, os chineses, eles investiram e investem muito forte no aprendizado da língua inglesa. Então, eles sabem que sim, eles estão no mercado aí global e eles sabem que é muito mais fácil eles se comunicarem em inglês. Então, eles estão investindo muito forte nisso e a gente vai ter que fazer isso também. Então, é o caso que aconteceu com a CPFL. A gente tem um grupo chinês agora que está entrando na CPFL e a comunicação entre os chineses e os brasileiros vai ter que ser em inglês. Né? Então, não tem por onde escapar. Eu acredito que a tendência é que a gente continue aprendendo inglês, a gente tem que investir muito forte ainda no aprendizado da língua inglesa, porque eu acho que é a comunicação que a gente vai ter global. Uma das coisas que eu observo, né, na questão do inglês, né, é que agora começou todo mundo falando inglês, aquela coisa toda. O ensino formal, ele não se empenha muito, mas diz que tem lá, né, um cursinho de inglês, principalmente nas escolas públicas, nas particulares não, mas nas públicas sim. Assim, não vejo a mesma preocupação, por exemplo, com o espanhol. O Brasil é o único país na América Latina que fala português. Uhum. E o meu vizinho aqui, eu tenho que falar com ele num portunhol, sim, né? E é uma coisa meio complicada. E não houve um empenho vamos dizer assim, do governo, das políticas de educação, de colocar o espanhol como uma língua necessária no currículo. Eu acho que o que acontece é que, apesar de serem línguas muito distintas, o português e o espanhol, as pessoas muitas vezes se comunicam num portunhol e se viram e conseguem se comunicar, conseguem se fazer entender. Então, acho que é por isso que as pessoas não se empenharam tanto no aprendizado do espanhol. De uma língua, né? Eu acho que diferente do inglês, né? O inglês já não é uma língua que é de fácil entendimento para nós que falamos o português, né? Embora tenha a mesma raiz, né? A língua latina, você pega ali, nós pegamos algumas frases, algumas coisas que você consegue identificar as palavras, a pronúncia é diferenciada. A mesma palavra aqui, eu tenho um amigo lá em Caruaru, quando ele fala comigo no telefone, eu não entendo do que ele fala português, mas eu não entendo o que ele fala. Pois é. Eu falo, cara, fala devagar, senão eu não entendo você. E aí, vice, eu só entendo vice.
Eu falo, e eu pronto. Eu falei, viu, não entendi. Do bom dia até o pronto, eu não entendi nada, começa de novo. Né? E é complicado essa coisa do dialeto, do falar a língua com rapidez. Você realmente, aqui no Brasil, a gente muitas vezes deixa de entender o sujeito que está do lado e fala português também. Eu acho que uma coisa muito importante do aprendizado de uma língua, e isso acontece com a gente no ensino do inglês na cultura, é a exposição. O aluno ele tem que estar exposto o máximo possível a essa língua para que ele adquira mais fluência rapidamente. Então, dentro de sala de aula e fora de sala de aula, nas nossas áreas comuns ali, a gente incentiva para que os alunos falem inglês. Sala de aula é 100% inglês, independente de nível de conhecimento. Então, desde o primeiro momento que o aluno está em sala, ele vai falar inglês. A gente tem técnicas estratégias que a gente usa para que o aluno consiga entender aquilo que ele assimile o que é importante, o que é relevante para aquela aula. E a gente trabalha muito também esses aspectos culturais, porque da mesma forma que no português, às vezes tem pessoas que a gente não entende por causa de sotaque, isso acontece no inglês também. Então a gente traz isso para a sala de aula. E aquela coisa também, inglês americano, inglês britânico. Hoje em dia tem uma diferença, né? Assim, a diferença não é tão grande se a gente for pensar em termos de língua, né? São palavras que são diferentes, a pronúncia é diferente, o sotaque é diferente, mas hoje em dia, com a globalização também, todo mundo fala inglês. Então a gente expõe o nosso aluno não só essas variáveis, né, do inglês americano e o inglês britânico, mas também ao indiano falando inglês, ao chinês falando inglês, ao brasileiro falando inglês, porque é isso que o nosso aluno vai encontrar lá fora, né? Eu ontem, por coincidência, eu assisti 2 filmes, um em espanhol e um em inglês. E o inglês é o inglês britânico, né? Então você percebe a sonoridade, a pronúncia, ela é, vamos dizer assim, ela é mais fácil de ser compreendida do que o inglês, por exemplo, em Nova York, que você presta atenção e eles falam meio cantado, né? É uma coisa meio complicada. Eu acho que para quem, principalmente para mim, que não tem essa familiaridade com a língua, é mais difícil pegar. O inglês britânico já é mais fácil de entender. Mais ou menos, né? Mais ou menos? É um pouco de lenda, né? Porque assim, mesmo se você estiver ali na Inglaterra, é óbvio que se a gente for pegar o inglês que a rainha fala, é um inglês completamente diferente do que a população fala. E existem variáveis também do inglês dentro do Reino Unido que são muito difíceis de se entender. Tem alguns que são praticamente dialetos que são praticamente impossíveis de se entender. Aí volta naquilo que eu disse no começo da entrevista, que existe algumas coisas, quando nós falamos gíria, a pessoa não entende quando eles falam gíria no Nordeste, no Sul. O que ele quis dizer, né? Até por causa dessa influência que nós tivemos de trocentos povos que vieram aqui participar da colonização. Nós temos português, italiano, espanhol, inglês, holandês. Então é uma mistura, né? Sim. Africano. Então nós vamos longe, né? Para quem não sabe, careca não é uma palavra portuguesa, careca é indígena. Aliás, indígena não, é africana, é caleca, que quer dizer o calvo. O português fala calvo, o caleca nós incorporamos dos africanos. Quer dizer, então, sei disso porque eu entendo do assunto como ninguém. Mas no inglês isso acontece também. A gente tem tudo isso, tem toda uma apropriação da língua. Tem muita influência de outras línguas no inglês também, né? Então a gente tem, parece que não, mas tem muita coisa latina também na língua inglesa. O que me chama a atenção, por exemplo, quando eu falo para você de inglês de Nova York, por exemplo, é que eles falam muito arrastado e muita gíria. Eu acho que é muita gíria, é como o paulistano, quando ele começa, o paulistano lá da Zona Leste e tal, que ele começa a falar... fala que não tem sotaque, né? Ô, mano, aí começa no mano, o cara... Hã? Quer dizer, uma pessoa que chega aqui, que começou a aprender a falar português, o cara sai com os manos... Você fala, peraí, o que está acontecendo? Então, eu acho que é isso que acontece com as línguas nessas eu acho que é muito isso também. É uma questão da exposição. Então, assim, se você é do Sul e você passar uma temporada em São Paulo,
você vai começar a pegar um pouco da maneira como o paulista fala, ou o paulistano fala. Eu acho que a exposição ao inglês é a mesma coisa. Né? Então, você precisa estar exposto à língua, exposto a diferentes variedades da língua, para que você acostume seu ouvido e para que você consiga ir adquirindo mais fluência e se acostumando com essas diferenças. Quando eu passava períodos lá, eu ficava 15, 20 dias lá no Nordeste trabalhando, eu percebia que no meio do caminho eu já começava a falar cantado. Você começa a perceber, quando você volta aqui que você percebe que você está falando cantado, que você assimilou o sotaque, os trejeitos da língua, aí você fala assim, opa, e o pessoal onde eu trabalhava falava assim, ué, se vai lá, já vai. Não é frescura, é que você começa a falar e quando você percebe, você já está no mesmo ritmo. Isso é muito comum também no inglês, e isso depende muito de cada pessoa. Né? Então, tem pessoas que assimilam essa parte, por exemplo, da pronúncia, do sotaque mais rapidamente que outras. Então, da mesma maneira que você incorporava aquele sotaque naquela região, tem alunos que pegam isso muito fácil. E principalmente hoje em dia, você pega o público jovem, eles têm uma exposição imensa à língua inglesa, né? Coisa que na nossa época a gente não tinha. Né? A gente tinha aula com fita cassete, se a gente fosse ouvir uma música, a gente não tinha onde achar a letra dessa em inglês música. Era uma coisa e hoje não, você clicou ali, você tem tudo. Tem tudo ali. Né? Então, o que a gente percebe é que o jovem hoje em dia, essa exposição está fazendo muito bem para eles. Tá certo. Alexandre, conversei aqui com o Alexandre Venceslau, ele que é gerente da cultura inglesa em Indaiatuba. Vocês ficam onde aqui em Indaiatuba? A gente está aqui na Bernardino de Campos, 160. Se quiserem entrar em contato com a gente, nosso telefone é 3801-3140. Está aparecendo na sua telinha aí, 3801-3140. Legal. Tá? Bernardino de Campos, 160. A gente chegou há pouco aqui em Indaiatuba. Tem um ano que vocês estão aqui, né? ano. Chegamos em junho de 2016. Mas a cultura inglesa já está no mercado há 83 anos e tenho certeza que a mesma qualidade que a gente já aplica aí no ensino de línguas há 83 anos, a gente trouxe para Indaiatuba. Então, quem quiser, estiver precisando aprender o inglês, vai lá conhecer, faça uma visita para a gente, conhecer a escola melhor. E a gente conversar um pouco mais lá. Tá certo. Tá bom? Obrigado, Leandro. Imagina, que agradeço. Um abraço. Recebê-lo aqui. Não saia daí, eu tenho mais um convidado daqui a pouquinho. A gente continua no Papo Livre.